Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Virtus Academy, o seu portal para a indústria 4.0. Eu sou Glauber Martins e esse é mais um vídeo da minha série Aprenda a Programar com o Códices. Nesse vídeo, nós vamos criar do zero um programa de PLC. Eu vou te ensinar como declarar variáveis no escopo local, variáveis em escopo global e qual a diferença entre elas. Eu vou te falar também sobre um padrão muito conhecido de declaração de variáveis para que você possa criar programas profissionais capazes de serem interpretados em qualquer lugar do mundo. Tá muito legal, fica ligado. Até mais! E se você ainda não se inscreveu no canal, é muito fácil e rápido. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito Inscreva-se. E assim que você clicar nele, vai aparecer também um sininho logo do lado. Você clica nele também para receber notificações quando eu subir algum vídeo novo. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo também o seu comentário. Assim, você me ajuda a continuar com esse projeto e me ajuda também a entender se esse conteúdo está gerando valor para você. Eu vou contar contigo, então vamos junto e bora lá para o conteúdo. Eu não sei se você sabe, mas um bom programa de PLC, ele começa muito antes, né, de qualquer linha de código ser escrita. E para tal, a gente tem diversos documentos, como por exemplo, o documento de requisito de software, que ele serve para apresentar uma visão geral e funcional também, né, do produto. E esse documento ele serve tanto para a fase do desenvolvimento quanto para a fase do suporte e manutenção. Ou seja, esse documento é o que vai auxiliar tanto o desenvolvedor quanto, no futuro, o pessoal que vai dar um suporte ou uma manutenção a esse sistema. Esse documento de requisito de software, ele é padronizado por uma norma, né, pela IEE 610.12 de 1990. Então, deixa eu escrever aqui, para a gente não perder aqui esse ponto, né? Então, vou colocar aqui na aula 3, o documento de requisito de software. Esse documento, como eu falei, ele é padronizado aí pela IEE 610.12 de 1990. É isso aí. Beleza? Então, esse é uma norma, né? Aqui a gente já falou lá naquela aula anterior sobre a norma IEC 6131, que é a norma que padroniza, né, o nosso desenvolvimento de software. Tem aquelas linguagens de programação que são orientadas lá pela IEC 6131-3, né, no capítulo 3 da norma. Então, é isso aí. E esse documento, né, esse documento de requisito de software, ele deve contemplar uma série de outros documentos, né, como o requisito funcional, requisito não funcional, que é o que ajuda lá o desenvolvedor, né, a criar o programa. Também deve conter lá um documento ou uma parte desse documento deve ser dos casos de uso, né? E também alguns anexos, que é, por exemplo, o diagrama elétrico, a lista de I/Os, o projeto hidráulico, se for o caso, o projeto pneumático, o layout da instrumentação em campo. Tudo isso tem que estar dentro desse documento. Esses, né, e quaisquer outros anexos que sirvam aí para melhor compreensão do sistema. Se você quiser ter acesso a alguns exemplos desse tipo de documento, eu sempre estou compartilhando alguma coisa lá no meu canal do Telegram. E aí, eu não sei se você conhece o Telegram, mas ele é tipo um WhatsApp, assim, né? Só que ele é muito melhor para esse tipo de distribuição, né? Para distribuir material e para distribuir para um grande número de pessoas.
E o interessante do Telegram é que se você entrar lá, você vai ter o acesso a todo o material que eu já compartilhei desde o começo lá, quando eu criei o canal. Então, vamos lá, né, para a criação aqui do nosso primeiro programa de PLC. Eu vou criar aqui um novo programa, né? A gente vai aqui em Standard Project. Eu vou dar o nome dele aqui de aula 3 e vou salvar lá dentro da minha pastinha aqui, aula 3. Bom, e aí, toda vez que eu criar um programa novo, ele vai abrir um wizard aqui para mim, né? E ele vai me perguntar aqui com qual é meu device, né? Então eu vou usar esse Codesys Control Win V3, que é aqui para eu rodar no meu soft PLC, para eu simular na minha máquina. E vou também fazer essa primeira programação aqui na lógica ladder, para ficar um pouco mais fácil para a compreensão. Principalmente quem está iniciando aí no mundo da programação do PLC, o ladder é muito mais fácil de se compreender, de se programar, de se monitorar. Então eu vou fazer isso. Eu não sei se vocês sabem aí, mas eu já comentei algumas outras vezes que eu não uso mais o ladder para desenvolver os meus programas, né? E na verdade, assim, eu não uso ele para desenvolver todo o meu código, mas eu uso ele em algumas lógicas, por exemplo, lógica de intertravamento ou lógica de alarmes, que são lógicas que são mais utilizadas lá pelo pessoal da manutenção. Lembra que eu falei que esse código ele tem que ser bom para o cara que desenvolve, mas também tem que ser bom para o cara que dá manutenção, né, no futuro. Então essas lógicas de intertravamento e também de alarmes eu costumo fazer em ladder. Todo o resto, né, algoritmos de se tem motion control, por exemplo, ou se tem algoritmos, lógicas matemáticas aí dentro, ou se tem alguma comunicação, alguma coisa mais específica, eu faço tudo isso em texto estruturado. Hoje eu sou muito mais fã desse tipo de linguagem, que é uma das linguagens lá padronizadas pela IEC 6131, beleza? Então vamos criar aqui o nosso código. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu disse na introdução aí do vídeo que a gente ia criar variáveis globais e variáveis locais, né? Então eu já vou criar aqui no meu código uma global variable list. Essa global variable list, eu vou chamar ela de IOs. Por que os meus IOs eu vou declarar eles em uma tabela de variáveis globais? E aqui eu já explico a diferença entre elas. Por quê? Uma variável que é global, ela pode ser utilizada em qualquer lugar do meu código. Ou seja, aqui, nesse caso, eu só tenho uma rotina, né? Que é a minha PLC-PRG, aqui é meu programa principal. Esse é o programa que é chamado aqui pela minha task principal. Então, essas variáveis globais, elas podem ser usadas aqui no meu PLC-PRG, ou elas podem ser usadas também, se eu tivesse criado outras rotinas, eu poderia usar essas variáveis em qualquer rotina, porque ela é uma variável global. Agora, se eu declaro aqui as minhas variáveis locais, isso significa o quê? Significa que eu quero utilizar essas variáveis somente aqui nesse meu programa, nessa minha rotina. Então, esse é uma declaração de variáveis no escopo local. Então, aqui vamos começar aqui pela declaração das minhas variáveis globais. Para ficar um pouquinho mais curto o vídeo aí, eu já deixei aqui uma colinha, então eu vou jogar para cá a minha declaração das minhas variáveis. E aí o que eu tenho aqui? Então eu tenho aqui as minhas, principalmente, né, as minhas variáveis que seriam aí, se você estivesse fazendo um projeto real, né? Aqui você vai ver que a gente vai simular no Factory.io daqui a pouquinho, mas essas seriam as declarações da minha lista de I/O, ou seja, são variáveis ou são entradas e saídas físicas realmente, ou seja, são sensores, são botões, são um botão de start, um botão de stop, um botão de reset, é uma luminária que a gente vai acender para facilitar a vida aí do operador, é um sinal sonoro, por exemplo, é o acionamento de um contator para acionar o motor, é o acionamento de uma partida de um inversor de frequência ou de uma soft starter, por exemplo. Então essas são as nossas entradas e saídas físicas. Por que eu declarei elas aqui no meu escopo global, tá?
Eu declarei elas como escopo global porque eu posso usar essas entradas e saídas na rotina PLC PRG, mas poderia também, se eu quisesse criar uma rotina exclusiva para alarmes, eu poderia usar, por exemplo, a minha entrada digital do botão de emergência como nessa rotina, né? Nessa rotina de alarmes. Então é isso aí. E aí, aqui a gente já entra um pouco num padrão que eu costumo utilizar de declaração de variáveis, né? Que eu sempre coloco aqui, eu inicializo com DI underline alguma coisa, e se eu estou pegando essas variáveis via rede, por exemplo, aqui eu ainda colocaria vamos supor, ethercat, DI sensor, porque às vezes você vai trabalhar com várias redes diferentes, né? Então você vai ter lá uma variável que está vindo de uma remota em ethercat, aí você vai acionar lá uma válvula ou um sinaleiro que está numa remota DeviceNet, por exemplo. Então eu colocaria aqui DN, né, DeviceNet, porque na hora de monitorar isso, eu sei exatamente de onde vem. Eu sei que ela é uma entrada digital e que ela vem da rede Ethercat. Eu sei que ela é uma saída digital e que ela vai para uma remota em DeviceNet. Bom, então aqui estão declaradas aí as variáveis de escopo global, né? E aqui, agora, eu vou declarar as minhas variáveis de escopo local. E aqui é onde eu vou explicar uma coisa chamada notação húngara. Essa notação húngara é um padrão de declaração de variáveis, até meio cômico, assim, né? Porque ele foi criado lá, é um caso curioso, né? Ele foi criado por um dos mais antigos lá, programadores da Microsoft. Esse cara, ele era húngaro, e aí depois ele foi nacionalizado lá como americano, né? Recebeu cidadania americana. Esse cara chamava Charles Simony. E ele é que criou, ele era húngaro, né? Então ele criou um padrão de declaração de variáveis meio que para facilitar a vida dos caras que trabalham colaborando uns com os outros, né? Então, um cara desenvolveu uma parte do código, outro cara desenvolveu outra parte do código, né? Tinha gente também que adorava esse padrão de declaração de variáveis. Tinha gente também que odiava esse padrão de declaração de variáveis. Eu gosto porque me ajuda muito saber se essa variável ela é booleana, por exemplo, se ela é uma variável de tipo inteiro, se ela é uma variável do tipo real, do tipo time, né, para utilizar junto com temporizadores. Então eu gosto muito desse padrão. E aí a maioria dos meus programas eu faço assim dessa maneira estruturada e eu uso a notação húngara para declarar as minhas variáveis. Então, se ela é uma variável booleana, por exemplo, eu declaro ela começando com a letra B, né? B auxiliar emergência, por exemplo. Eu sei que é uma variável booleana, eu sei que é um bit, né? E lembrando aí que as variáveis booleanas, elas podem ser ou 0 ou 1, nada mais, né? Então eu tenho outra variável aqui booleana, que é o auxiliar liga, né? Que eu vou usar daqui a pouquinho, eu declaro como B. Se eu fosse declarar uma variável do tipo inteiro, eu declararia ela como iTest, por exemplo, e ela seria uma variável inteira aqui, né? E aí, a parte engraçada, né, é que esse nome, notação húngara, é que o próprio Charles Simony lá, quando ele criou esse padrão, né, a galera lá, os amigos dele ficavam zoando, né, ele, e falando assim que esse nome era tão estranho que até parecia húngaro, tipo, o cara era húngaro, né, então aí pegou esse nome, assim, notação húngara, beleza? Então, bora lá para criar aqui o nosso código, né? Então, eu estou criando esse primeiro programa aqui usando a linguagem Ladder, né? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é criar a parte da segurança aqui, a parte da emergência. Então, eu vou criar aqui... Por exemplo, eu coloco aqui, né? O meu botão de emergência, vocês vão ver aqui na hora que eu for simular que ele é um botão normal fechado. Ou seja, se ele é um botão normal fechado, eu vou querer que isso aqui fique aberto, né? Para não dar aqui
a emergência. E se caso entrar em emergência, se caso o botão de emergência for acionado, eu quero que esse bit aqui, ó, B, auxiliar emergência, ele seja setado, né? Então aqui eu vou usar uma instrução que é o set reset. Esse set reset, quando essa linha, né, ela entrar em true, ou seja, a lógica aqui, todas as lógicas aqui do meu lado esquerdo, elas ficarem verdadeiras, as minhas bobinas elas vão ser setadas. E mesmo que a minha condição do lado esquerdo, né, que são as minhas condições, elas ficarem em false, ou seja, elas não forem mais verdadeiras, o meu bit ainda vai continuar setado. E aí eu vou ter que criar uma outra lógica aqui para resetar esses bits, tá bom? Então, quando eu apertar esse botão de emergência, eu vou querer setar aqui também um outro sinal que vai ser o IOS. E aí olha lá como eu faço para utilizar aquelas variáveis que estão lá naquele escopo global. Eu pego, né, a minha Global Variable Lists, aqui o nome da minha Global Variable Lists, que é no caso IOS, dou um ponto, e aí o ponto, ó, eu já sei aqui todos as minhas variáveis, inclusive, vocês podem ver aqui que aparece o comentário dela, né? Esse aqui é a minha entrada digital do botão de emergência, a minha entrada digital do botão de reset do sistema, a entrada digital do botão de start. Mas eu vou usar aqui o sinaleiro vermelho, tá? Então é isso que eu vou usar. Ou seja, quando eu apertar lá, e aqui eu também tenho que pegar lá o meu botão de emergência, né? Então eu vou colocar lá DI bot emergência. Beleza. Ou seja, quando eu apertar esse botão de emergência, eu vou setar tanto esse B auxiliar, né, esse bit auxiliar de emergência, como eu vou setar aqui a minha torre de sinalização. Vocês vão ver aí daqui a pouquinho na simulação. Beleza? Então aqui eu vou colocar uma outra linha e eu vou criar agora a lógica do reset. Então eu vou colocar lá o meu botão reset. E da mesma forma que eu coloquei ali para setar, né, o meu bit auxiliar, eu vou colocar aqui agora uma condição para resetar o meu bit auxiliar. Então, vou colocar lá as duas bobinas aqui de reset. Uma vai ser lá o meu B auxiliar e o outro vai ser a minha saída digital, que é o sinal vermelho. E quando que eu vou resetar? Eu vou resetar quando eu tiver um pulso lá no meu botão de reset, beleza? Importante hidratar aqui enquanto estiver fazendo o código, né? Porque vocês sabem aí que um cérebro mal hidratado, ele não funciona direito. Bora lá colocar mais uma linha. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? A minha parte de emergência já está feita, né? Quando eu apertar o botão de emergência, o meu sinal lá, o meu bit auxiliar, ele vai ficar em 1. E quando eu apertar o botão de reset, se o botão de emergência não tiver mais pressionado, né, ele vai voltar para 0. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer uma logiquinha para eu ligar e desligar o meu sistema. Então o que eu vou ter aqui na minha rotina para ligar e desligar o meu sistema? Eu vou ter aqui uma lógica, eu vou ter aqui o meu botão Start, né? Aí eu vou ter também depois o meu botão Stop. E eu vou ter também aqui o meu contato do botão de emergência. E aqui, nesse cara, eu vou colocar um selo. Eu vou colocar um selo que vai ser o que vai garantir que a minha lógica aqui vai ficar selada, né? E minha máquina vai ficar ligada até que eu aperte o botão para parar o sistema, o meu botão Stop, ou que aconteça aqui uma falha no meu sistema. Então, deixa eu colocar aqui a minha bobina, né? A minha bobina. Veja bem que essa bobina agora eu não vou usar mais a instrução set reset. Então aqui eu não quero mais usar, poderia também. Lembre-se de que quando a gente está fazendo um programa de PLC, cada programador ele tem o seu perfil, né? Então à medida que você for se desenvolvendo, que você for pegando prática aí na programação de PLCs, você vai ter o seu próprio a sua própria forma de programar, né? O código, quando você olhar para o código, você vai falar assim, poxa, esse aqui é um código que eu fiz, porque vai ter lá suas características, né? Então vamos colocar aqui as variáveis. O que eu preciso ter aqui?
o meu botão Start, né? Então, vou selecionar aqui o meu botão Start. Aqui eu vou ter o meu botão Stop. O meu botão Stop aqui. Lembrando que o meu botão Stop, ele na simulação, ele também é normal fechado. Por isso que eu usei um contato normal aberto aqui. Porque nas condições normais, quando esse botão não tiver sido pressionado, ele vai ficar mandando para mim o nível lógico 1. Ou seja, ele vai ficar mandando o nível lógico 1, ele vai dar essa condição aqui no DI Bot Stop. Beleza? E aqui eu vou colocar esse bit auxiliar aqui, ó. Eu vou colocar esse bit auxiliar para quê? Se caso entrar em emergência, esse bit auxiliar corta aqui o meu selo, né? Corta o meu selo e para todo o meu sistema. E aqui, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aquele bit auxiliar que eu usei ali também, que eu declarei em escopo local. Por quê? Porque eu vou usar ele só aqui, eu não preciso usar esse bit em outro lugar do meu programa, né? Que é o meu B auxiliar liga. Beleza? Então, aqui também eu vou querer que quando eu fizer o acionamento desse sistema, isso seja indicado pelo meu DO sinal verde, que é a minha variável, lá, né, da minha torre de segurança, da minha torre de sinalização, que é indicando lá que a minha máquina está em operação, está funcionando. Beleza? Aqui tem um caso da NR10, né, que se você está indicando um funcionamento tem que indicar em vermelho ou que tem que indicar em verde e tal. Enfim, esse é um assunto que a gente pode abordar com mais cunho técnico, baseado mesmo na norma, na NR10, né? Mas por enquanto vamos fazer assim, que o nosso propósito aqui é aprender lógica de programação e não NR10. Beleza? Então eu vou colocar aqui esse selo, olha lá, ó, B auxiliar liga, vai ser aqui o meu selo. Então ele vai selar aqui, beleza, bacana, tá tudo certo aqui, né? E aí quando eu apertar o botão Start, lembrando que o botão Stop aqui ele vai estar fechado, quando eu apertar o meu botão Start, ele vai acionar o meu bit auxiliar liga e vai selar aqui a minha lógica, beleza? Então vamos colocar aqui agora uma outra linha. E o que eu vou criar agora? O que eu vou criar agora é um bit auxiliar, que é esse bit auxiliar sentido. Ou seja, como eu tenho lá 2 sensores na minha esteira de transporte, para você ver aqui, né? Essa aqui é a minha esteira de transporte, ó. Então, olha o que eu tenho lá. Deixa eu dar um stop aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sensor, né? Olha só, eu tenho esse sensor aqui, que é o meu sensor avançado, né? Quando eu fizer o acionamento aqui, a minha caixa vai vir até o final da esteira, eu vou detectar aqui nesse sensor avançado. E aqui também eu tenho o meu sensor recuado, ou seja, olha aqui meu sensor recuado, beleza? E aqui eu tenho os meus botões, ó, botão de liga, desliga, reset, meu botão de emergência, e tenho a minha torre de sinalização, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá. Na simulação, vamos voltar aqui para o código. E o que eu vou precisar então? Eu vou precisar de uma lógica que quando a minha caixa chegar no meu sensor da minha esteira avançada, né, na posição avançada, eu vou ter que inverter o sentido de giro da minha esteira. Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa lógica, tá? Então o que eu vou pegar primeiro aqui? Eu vou pegar o meu bit auxiliar que indica que o meu sistema está ligado, tá? Que o meu bit tá ligado. E aí eu vou colocar lá, ó, um set. Que eu vou usar o quê? Esse bit aqui do auxiliar sentido. Beleza? Então, olha lá. Eu estou usando o meu bit aqui, auxiliar sentido, né? E eu vou colocar aqui que se a minha... Lembrando lá que aqueles sensores que eu usei lá na minha simulação, eles são sensores, é um sensor fotoelétrico do tipo retroreflexivo. Lembrando que eu tenho lá sensores fotoelétricos difuso, né? E eu tenho os retroreflexivos e eu tenho os de barreira também. Esse retroreflexivo, ele precisa de um espelho lá no final para ele refletir. Então eu tenho um emissor, em vez de ele ter um receptor lá do lado, que seria o de barreira,
eu tenho um espelho, ou seja, a minha luz, o emissor e o receptor é no mesmo invólucro. Então a minha luz vai, bate no final e volta. Eu tenho o emissor e o receptor no mesmo invólucro. Então quando ele estiver enxergando o espelho, né, ele vai mandar para mim o sinal nivelógico 1. Então o que eu vou colocar aqui nessa parte da minha rotina aqui vai ser lá um contato normal fechado do meu iOS.di sensor avançado. Então olha como que vai funcionar aqui essa minha lógica. Se o meu sistema estiver ligado, né, que eu sei disso através desse bit auxiliar liga, e também, aqui vai estar sempre aberto, a gente vai ver isso na simulação, mas aqui eu estou dizendo para vocês que ele é normal, ele manda para mim o nível lógico 1, então em condição normal, se ele não estiver lendo a caixa, aqui vai estar aberto. Esse bit aqui, né, esse meu DI sensor avançado, ele vai estar aberto. Então ele não vai setar esse bit aqui no final, tá? E aí, se a minha caixa chegar nesse sensor, no sensor avançado, ele vai cair para zero. Se cair para zero, esse é um contato normal fechado, ou seja, ele vai dar condição. E aí esse bit auxiliar sentido, ele vai ser setado. Uma vez que ele vai ser setado, eu vou inverter o sentido da minha esteira. Tudo bem. Só que aí quando eu chegar no outro sensor, do outro lado, eu vou ter que inverter de novo, né? Ou seja, desinverter a minha esteira. Então eu vou criar aqui mais uma rotina, onde eu vou ter aqui bem parecido, né? Eu vou até copiar aqui a minha esteira, a minha linha, né? A minha rotina. E vou pegar também o bit auxiliar da esteira ligado. Só que aqui o que vai ser? Em vez de ser o meu sensor avançado, vai ser o meu sensor recuado, tá bom? E aqui, em vez de setar o meu bit auxiliar de sentido, eu vou resetar o meu bit auxiliar de sentido. Então, viu como eu fiz aqui? Cliquei com o botão direito, vim aqui no Set Reset e mudei. Se eu quiser mudar aqui para um flag, né, uma condição aqui, também posso clicar com o botão direito e clicar ali no negado, né, negation aqui, que vai inverter. Então, deixa eu colocar normal fechado de novo. Beleza. E aqui, eu só vou colocar uma coisa por segurança, que quando o meu bit auxiliar emergência ele estiver pressionado, eu vou querer resetar essa flag também, para que sempre na hora que eu inicializar o meu sistema, após uma parada em emergência, ele sempre inicie para o mesmo sentido. Tá bom? E aí, agora o que está faltando eu fazer? Está faltando eu fazer aqui a minha lógica para partir, né, a minha esteira, propriamente dita. Essa seria uma saída digital que iria acionar lá um contator, se essa esteira fosse partida direta, ou que iria numa entrada digital de um inversor de frequência, por exemplo. Tá? Mas então está faltando aqui eu colocar as rotinas que vão acionar a minha esteira para o lado, para o avanço, né, e também para o recuo. Então eu vou colocar aqui, ó, um contato normal aberto. Eu vou colocar aqui também um contato normal fechado, que vai ser do meu sentido, e vou colocar aqui a minha flag. Então vamos colocar as variáveis aqui. O que vai ser esse bit? Esse bit ele vai ser o meu bit auxiliar liga sistema, né? Que é esse meu bit auxiliar liga aqui. E aqui desse outro lado vai ser o meu bit auxiliar sentido. Ou seja, se o meu bit auxiliar sentido não tiver setado, eu vou avançar a minha esteira, a minha caixa, né? Eu vou ligar o meu motor no sentido para avançar. E aí aqui no final, então o que eu tenho que ter? Tenho que ter lá o meu iOS.do, aqui ó, esteira avança. Por quê? Porque eu vou avançar a minha esteira. E aí eu vou criar mais uma rotina aqui, que inclusive eu posso copiar e colar essa rotina aqui. E vou inverter esse bit aqui do auxiliar sentido, né? Ou seja, quando eu não tiver lá setado o meu bit auxiliar sentido, ela avança. A minha caixa vai avançar na minha esteira. E quando eu tiver setado, que quer dizer que eu cheguei com a caixa lá no final, no sensor de caixa avançada, eu vou inverter esse sentido de giro. Ou seja, eu vou mandar ele recuar a minha esteira.
Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Esse é o nosso código para simular aqui com essa minha aplicação, né? Com a minha aplicação de avança e recua a caixa. Eu tenho, então, uma caixa, uma esteira, eu quero avançar e quando chegar no sensor avançado, recua, e quando chegar no sensor recuado, avança. É isso que eu preciso fazer. Então, tá tudo declarado aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai agora compilar o nosso código, né, para ver se o nosso código aqui tem algum erro, por exemplo. Se ele tivesse algum erro, ele apareceria para a gente aqui embaixo, né? Mas olha lá, ele foi compilado, a compilação está completa. Bom, deixa eu expandir um pouco isso aqui, porque o meu vídeo aí está na frente. Então, aqui agora eu acho que dá para ver aí, né, que ele foi compilado com sucesso, sem nenhum erro. Eu vou simular um erro aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, um contato normal aberto sem nenhuma variável e vou mandar ele recompilar aqui o meu programa. Então, olha só que agora ele apareceu aqui 2 erros, né? Tá falando lá que tem uma expressão, né, que precisa ter alguma variável aqui. Se eu clicar nela, ó, eu clico 2 vezes aqui no meu erro, ele mostra para mim aqui aonde que está o erro no meu programa. Beleza? Então, vou deletar de novo, vou mandar recompilar o meu programa. Para você testar aí, né, isso aqui não se preocupa, tá? Que eu vou fazer uma aula, a próxima aula eu vou mostrar exatamente como você vai configurar todo esse cenário, como você vai configurar o runtime do seu PLC para fazer simulação, como você vai configurar o gateway aqui do PLC. Mas por hora, né, quando a gente instala lá o Codesys, ele vai criar para mim esse Codesys Win Systray aqui, né, x64. E aí, eu preciso clicar aqui, agora o meu PLC já está rodando, mas toda vez que você reiniciar o seu Windows, ele vai subir esse gateway aqui como stop, né? Esse aqui é o soft PLC, né? É o runtime do próprio PLC. Então, eu vou simular aqui, descarregando ele. Eu estou usando a minha própria máquina como se fosse um PLC. E também, eu poderia habilitar aqui o modo simulação. Tá? E aí nesse modo simulação, ó, eu vou dar um login, por exemplo, ele vai perguntar se eu quero criar esse programa, eu posso dar que sim, e aí ele vai descarregar aqui o meu programa, tá? E aí eu preciso passar o meu PLC para Start, então olha lá que agora o meu código ele já está aqui em Run, né? Ele já está em Run, ou seja, ele já está rodando o meu código. Eu posso simular. E para eu comutar aqui as minhas variáveis, o que eu posso fazer? Posso dar 2 cliques, ele vai para True, e você aí vai apertar Ctrl F7, tá bom? E aí ele vai mudar, ó. Ou seja, ele mudou. Ó, vou simular aqui também o meu reset. Veja lá que ele resetou agora já o meu sistema. O meu botão Stop ele tem que ser normal fechado, né? E aí eu vou dar aqui ó, o botão Start. Ó, o botão Start ligou a minha lógica, o botão Stop desligou a minha lógica, tá bom? Então é assim que vai funcionar. Eu como estou simulando aqui estou rodando aqui um runtime de PLC na minha máquina, eu vou tirar aqui o meu simulação, tá? Vou tirar o meu simulação, uma vez que aqui embaixo o meu PLC ele já está rodando, né? Ele já está rodando. E aí, só uma coisa que faltou a gente criar aqui, para poder linkar lá via OPC com o ambiente de simulação 3D, é um Symbol Configuration aqui. Então, eu vou criar esse Symbol Configuration, o meu programa já está compilado, e vou disponibilizar, ó, eu preciso dar um build aqui primeiro, vou disponibilizar todas essas minhas variáveis lá no meu OPC, tá bom? Vou dar um build de novo, vou mandar fazer o login. Eu preciso setar aqui um gateway, né? Preciso dar aqui um scan. Bom, lembrando lá que... Deixa eu fazer um update aqui no meu device. Para eu rodar aqui com o meu runtime, porque eu estou na versão 15 do runtime, eu vou precisar usar, na verdade, esse Codesys Control Win V3x64. Senão ele não vai permitir aqui que eu use o meu próprio PC como
como runtime de CLP, né? Então veja ó, que agora aquela hora eu não achei nenhuma, quando eu dei um scan network, eu não achei nenhum PLC aqui, né? Mas agora que eu mudei o meu tipo de PLC, né? O meu tipo de device aqui, eu dou um scan network, ele já encontra aqui para mim o meu PC, tá? Então eu vou selecionar esse PC. Então lembra lá, pessoal, lá no começo do vídeo, quando a gente foi criar o programa do PLC, que eu falei lá para você criar como Codesys Control em V3, né? Você vai criar, na verdade, você vai selecionar lá. Se você tiver feito do jeito que eu expliquei lá no começo do vídeo, quando você chegar aqui nesse momento da simulação, é só você se lembrar de fazer isso, né? Você clica aqui no device com o botão direito, você dá aqui um Update Device, e aí você muda aqui de Control em V3 para Control em V3 x64 e manda aqui embaixo, ó, dá um Update Device, tá bom? Que aí já vai estar tudo resolvido. Então aí você vai ter que selecionar aqui, dar um Scan Network e selecionar, dar um duplo clique no seu PC aqui, né? Que teoricamente é o meu PLC, e dar um OK. Beleza? Então agora, quando eu entrar em online aqui, fizer o login, eu vou descarregar esse programa de PLC no meu runtime, no meu PLC, né? Propriamente dito, tá bom? Então eu vou dar um login. Ele está falando aqui que já tem uma aplicação em run, né? E se eu desejo mesmo fazer um download desse código, eu vou colocar aqui sim, tá? Vou colocar aqui sim. Ó, ele subiu aqui para mim em stop, eu vou dar um play aqui e veja que ele já está em run. E agora ele não está mais em modo de simulação, porque eu estou usando o meu próprio PC como PLC. Beleza? Eu vou salvar aqui. Bom, e agora eu vou te passar um bizu, que esse assim, no começo pode ser que você esqueça, e vamos supor que você está fazendo uma programação de uma máquina lá no Pará, por exemplo. E se você for do Pará, tudo bem, você vai estar em casa, né? Mas vamos supor que você seja de São Paulo e você está programando uma máquina no Pará. Se você esquecer de vir aqui, depois que você mudou seu código, descarregou no PLC e tudo mais, se você não vier aqui e fazer esse Create Boot Project, às vezes no TwinCat, por exemplo, é Create Boot Project. Aqui no Codesys puro, ele é Create Boot Application. Para que serve essa função do Create Boot Application? Ela serve para você pegar aquele código que você fez e gravar na memória não volátil lá do seu PLC. Por quê? Porque o PLC, quando ele é baseado nessa plataforma do Codesys, se você descarrega o programa e você não faz o Create Boot Application e você desligar a energia do seu PLC e ligar de novo, né, e energizar de novo o seu PLC, ele vai buscar lá o programa que está lá na memória não volátil. Por isso que a gente pode fazer. Isso é até uma coisa boa se você estiver querendo fazer um teste. Vamos supor, você está lá com a sua aplicação e a máquina está rodando. Ah, eu quero fazer um teste aqui para ver se vai dar certo ou não. Você pode fazer tranquilamente, você pode descarregar para o seu PLC e vamos supor que não deu certo, não funcionou como eu gostaria. O que você pode fazer para voltar à versão anterior lá na sua máquina? Você desliga a energia do seu PLC, né, e liga de novo, tá? Então é assim que você pode usar esse recurso para testar. Mas se vamos supor, você descarregou as suas alterações e viu, não, tá beleza, tá do jeito que eu quero e eu posso liberar a máquina. Lembre-se de fazer o Create Boot Application. Se você não fizer, você vai virar as costas e à noite, por exemplo, quando o operador for lá e desligar a chave geral da máquina e no outro dia de manhã ligar de novo, o que ele vai fazer? Vai voltar ao programa anterior, sem aquelas alterações que você fez. Então, isso vai ser bem frustrante para você. Não se esqueça de fazer o Create Boot Application, beleza? Bom, então vamos lá. Veja que a minha simulação, que agora eu não estou mais em modo simulação, né? Eu estou rodando mesmo como o meu PC sendo o meu PLC. E veja a minha lógica aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui para a gente poder ver. Eu vou tirar fora essa watch table. Depois eu posso explicar um pouquinho dessa watch table, né? Essa watch table basicamente eu posso colocar aqui variáveis para eu monitorar, mas a gente fala dela depois. Então tá aqui o meu código, ó. Tá aqui o meu código. Bom,
Aqui dá para ver praticamente todo o código aí funcionando. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui de cantinho, né, no meu cantinho direito aqui, para a gente poder visualizar aqui a minha simulação. Então, olha lá, pessoal, eu vou dar um play aqui, né? E ó, olha só, veja aqui do meu lado direito, do lado direito da minha tela, né? Que ele já está funcionando. Então, olha só, eu vou dar um pulso aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui para ficar mais visível. Olha lá. Se eu dou um pulso aqui no meu botão Stop, veja que no meu programa do PLC, ó, eu apertei e fiquei segurando o meu botão Desliga. Olha que o meu bot Stop ali no meu programa de PLC, ele abriu. E se eu soltar, ó, ele fechou, que é aquilo que eu falei para vocês, que ele é o normal fechado. Assim, dessa mesma forma, o meu botão de reset, veja lá. E se eu apertar o meu botão de emergência, olha só, apertei o botão de emergência, abriu o meu contato, né, porque ele é o normal fechado. Logo, se eu aperto, eu abro o meu contato. E ele setou lá aquele meu bit auxiliar emergência. E também acendeu a minha lâmpada, né? Como vocês podem ver aqui em cima na minha tela, que a minha lâmpada vermelha, ela foi acionada. Eu tenho que dar um outro clique aqui no meu botão de emergência, né? Para liberar aqui o meu botão de emergência. E se eu tentar agora, ó, fazer o acionamento da minha esteira, mesmo que eu aperte o botão Start, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que dar primeiro o reset. Olha só, resetei, ele já voltou a me dar condição para ligar. Tá bom? Olha aqui, ligou o meu selo aqui, já está funcionando, né? Olha lá que a minha lâmpada verde, ela já está acionada. Vamos aqui para minha câmera 1, olha lá. Então essa caixa, quando ela vem, veja que ela encosta no sensor avançado e aí ele já reverte para o sentido de giro da esteira. E aí ela vai até o final do outro lado, no sensor recuado, que é o sensor recuado da minha esteira, e reverte de novo o sentido de rotação do meu motor, né, que aciona aí a minha esteira de transporte. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Deixa eu tentar colocar numa outra perspectiva aqui. Bom, esse é o sensor avançado, né? Veja que quando ele chega no sensor avançado, ele inverte. E aí também, quando ele chega aqui no sensor recuado, ele inverte de novo. Bom, pessoal, é isso aí. Eu gostaria de agradecer imensamente a você que assistiu esse vídeo e que tem me apoiado também nesse projeto. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.